Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar aqui para vocês então hoje como transformar uma tabela do formato wide para o formato long. Primeiramente precisamos importar esse arquivo. Bom pessoal, esse arquivo aqui é uma tabela de medidas repetidas, no qual foi utilizada uma tarefa de arremesso ao dardo, onde queria ser medido, né, se existia diferença entre o tipo de prática, a prática em bloco ou aleatória. Então nós temos aqui do B1 ao B12 as medidas repetidas. Nós temos o ID do participante, o intervalo depois da prática. Aqui, nesse caso, está indo de 1 a 4. Poderia ser o intervalo de 1, 2, 3 ou 4 dias após a prática, antes do teste de atenção da tarefa. Essa tabela é uma tabela utilizada quando você vai fazer um teste estatístico tipo ANOVA, de medidas repetidas. No entanto, outros testes estatísticos como o GE e o GMM não aceitam essa tabela. E você precisará, então, de uma tabela no formato long, que eu queremos fazer. Primeira coisa, eu vou definir o meu local de trabalho, onde eu estou trabalhando. Depois, pessoal, vocês vão precisar dessas duas bibliotecas instaladas, o Reshape e o XLSX. Eu vou deixar no link da descrição o comando para a instalação dessas duas bibliotecas. Primeiro vamos usar aqui o Reshape e vamos utilizar esse comando. Esse comando, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando os meus dados, que são os dados que eu importei, certo? Meus dados. Ele está criando uma nova tabela, só que agora com esse comando melt, transformando ela para o formato long. Então o que nós temos aqui no ID? A parte invariável da nossa tabela, que é o tipo de prática, o intervalo e o ID. E a parte variável que é referente às medidas repetidas, que vai de B1 a B12. Então vou copiar esse comando e ele já vai dar para mim uma nova tabela no formato long. Se clicar aqui em dados novos, você já vai observar a tabela no formato long. A parte invariável, ela se repete, esse tipo de tabela, e a parte variável ela foi transformada em uma só coluna. Então nós podemos ver aqui, por exemplo, do bloco 1, participante 1 ao 144, depois do bloco 2, o participante 1 ao 144, e assim por diante. Agora, é útil também a gente ter essa tabela em Excel, então eu vou carregar aqui outra biblioteca, e eu vou exportar essa tabela para um arquivo Excel, e ele vai ser exportado nesse diretório aqui que eu configurei. Então, se eu der um Enter aqui, ele já vai criar para mim um arquivo do Excel no meu desktop, que eu poderei já utilizar. Tudo bem, pessoal? Então era isso. Bem simples. Espero que eu tenha ajudado. E um abraço.